dá para dizer também, pelo corte temporal, que você estava vivendo, que você experimentou pelo menos 3 preconceitos, né? O preconceito por ser negro, o preconceito por ter sido umbandista, né? E naquela época era muito claro, muito mais do que agora, o preconceito contra o crente. Sim. Né? Como é que você explica essa experiência, assim, essa experiência de 3 lados? Eu vivi de maneira muito, muito diferentes, assim. Talvez o que sobrevive e atravessa todos eles é o racial, né, que se mantém. Porque com relação a ser umbandista, por exemplo, eu vivi muito pouco porque eu era muito novo, assim, mesmo adolescente e tal. Eu era muito novo, eu não tinha tanta circulação como eu tenho, então eu estava muito ali dentro da minha comunidade local, onde minha família, né, era conhecida, né, como eu falei, né, a gente morava lá há muito tempo, então tinha uma ou outra, sei lá, alguma piada, alguma hostilidade assim em escola, por exemplo, mas quase ninguém sabia, né, na escola, nos meus outros tipos de convívios, que minha família era umbandista, por exemplo, né. Então eu vivenciei muito, muito pouco, né. Minha família, sim, minhas irmãs, meus irmãos e tal, mas eu, particularmente, eu vivi muito pouco dessa hostilidade porque eu era muito novo e tinha uma circulação muito, muito pequena. O preconceito por ser negro fica pela última parte porque ele permanece bastante. Agora, o preconceito com relação a ser evangélico, eu já vivo num outro contexto, mesmo numa atuação muito mais progressista, né, mais comprometido com defesa de direitos, que há bastante tempo, né, que eu transito primeiro entre organizações que a gente chama de fé e justiça, né. Durante anos eu integrei a Rede Fale, que é uma rede de jovens ligados à Aliança Bíblica Universitária, mesmo antes de estar na universidade, né. Mas que é uma rede de defesa de direitos formada por jovens evangélicos, né, que fazem muitas campanhas e tal. Então eu integrei durante alguns anos esse grupo, sempre fui ligado de alguma maneira tive a sorte ou a bênção, vamos colocar assim, de ter acesso e conhecer lideranças evangélicas, pastores, né, não são também teologia da libertação, mas com uma teologia bem mais aberta, bem mais progressista, digamos assim, né, com uma visão minimamente de justiça social e contra a desigualdade mais proeminente, assim. Então sempre fui muito ativo, né, e muito aberto. E aí eu experimentei muito mais desse preconceito nesse campo, né, progressista, de você sempre ter de fazer algum complemento quando você dizia, e ainda, né, em alguns espaços... Pagar um pedágio retórico. Meio que, pô, você evangélico está fazendo o que aqui? Aí você tem que falar um pouco da sua história. Não, eu sou a favor dos direitos humanos e tal. E é interessante, que é uma coisa que, vez ou outra, ela ainda acontece, cada vez menos, né? Eu também me tornei um pouco mais conhecido, então tem outras referências que as pessoas conseguem acessar e tudo mais. Mas, de início, assim, mesmo, sei lá, durante muito tempo, por 5 anos eu trabalhei no Viva Rio, e um dos meus trabalhos no Viva Rio, né, eu monitorava a bancada evangélica em Brasília, então fiquei quase 2 anos indo para Brasília quase toda semana. Então participava de muitas reuniões que tinha, né, a galera de bancadas mais progressistas, principalmente ali PT, PSOL, que tinha que ter alguém para poder dizer assim, ó, esse cara que está aqui é evangélico, mas está com a gente, está do nosso lado, porque sempre quando eu sentava na rodada de apresentação dizia que era evangélico, as pessoas meio que olhavam assim, tipo, o que esse espião está fazendo aqui, né? Mas isso falando de uma maneira até descontraída, eu acho que tem preconceitos realmente graves, no sentido de um estigma mesmo, né, com relação aos evangélicos. Então eu acho que esse preconceito eu experimentei por estar em outro lugar, em outra vivência, aonde por diversas razões, né, hostilidade e preconceito com relação a evangélicos, não deixa de ser sem motivo, é muito forte.